Eu ia regularmente a psiquiatras e a psicólogos e já estava habituado. Eu entrava e dizia, então, o que é que se passa? E eu dizia, olha, tive um ataque de pânico aqui, depois tive isto, depois aconteceu-me isto, depois tive uma depressão, depois comecei a tomar isto, depois... E qual é que era a medicação? Tomava isto e isto. E quanto tempo é que teve? Eu tinha medo de quê? Tinha medo disto e isto e isto e isto. Portanto, eu cheguei, entrei e fiz a mesma coisa. E quando acaba, diz-me ele, então e você? Pai, aquele então e você? Entrou em mim dentro de uma maneira que eu não me lembro se chorei, mas sei que de repente alguém me olhou. Já não conseguia escrever, já não conseguia fazer nada. Quando se está neste nível de ansiedade e ataques de pânico e depressão, tudo junto ao mesmo tempo que eu tinha, a mente não para, é uma coisa... O mais que eu queria é que o meu cérebro parasse. O psiquiatra achou que a melhor coisa que tínhamos a fazer era eu ser internado durante um período de tempo. Violentíssimo. Violentíssimo. Tiram tudo, portanto, e fiquei aí. Entregue a pessoas que eu não conhecia, num quarto que para sair tinha que pôr um código, numas portas, cada vez que passávamos uma porta tínhamos outro código para pôr. Horas para tudo, horas para acordar, ou seja, era um misto de tropa, colégio interno e hospital psiquiátrico. Acho que nunca contei isto publicamente. Vou contar hoje porque acho que pode ajudar algumas pessoas que ouçam isto e percebam que também não é assim é violento, mas há alturas em que é preciso. Consegue identificar o momento ou os momentos em que começou a achar que alguma coisa não estava bem consigo e que isso poderia ter a ver com a sua saúde mental? Ou é assim uma coisa difusa no tempo? Há uma coisa difusa até o primeiro ataque de pânico que eu tive. Ou seja, havia uma coisa difusa, mas eu acho que é comum, há ali uma altura na adolescência em que há muitas angústias, lidamos muito com muitas incertezas, é a altura de nos encontrarmos, sabemos quem nós somos. E eu acho que até há uma fase que os adolescentes passam, uma espécie de uma fase meio depressiva, mas que faz parte. A minha talvez tenha sido um pouco mais intensa, mas nada que me fizesse pensar que podia ter algum tipo de problema. Onde a questão se tornou mesmo aguda e não consegui fugir dela foi quando já tinha acabado o curso, tinha 22 anos, estava a trabalhar nas produções fictícias e um dia, que era ali ao pé das Amoreiras, e um dia saio para ir almoçar às Amoreiras, ao centro comercial, e começo a sentir uma ansiedade e umas palpitações no coração, uma coisa completamente estranha. Mas como tinha saído na noite anterior, pensei, isto ainda é ressaca dos copos, uma coisa qualquer, continuei. E aquilo não parava, continuou o coração... A piorar? A piorar-se. E à medida eu ia com o Eduardo Madeira, que era meu colega na altura, íamos a subir da Mãe d'Água para as Amoreiras, para o centro comercial. Eu estava a dizer, pá, não estou bem, o que é que foi? Pá, o coração está a bater muito rápido e suave. Então, mas queres voltar para trás? Não, vamos. E continuei. Até que quando ia entrar nas Amoreiras, disse, pá, não, isto não dá, aquela coisa que não está bem, deixa-me voltar para trás. E voltei para as produções fictícias. Sentei-me, andava no pátio, tentava ver se acalmava. Além do coração era mais o quê? Era dificuldade em respirar? Era, não, nesse momento era só o coração a bater a uma velocidade completamente absurda e tudo aquilo era novo para mim, que era a primeira vez que eu tinha tido alguma coisa do género. E, portanto, é muito assustador. E eu pensei, ok, tenta acalmar, não consegui. E tinha a sensação de que era uma coisa física, totalmente física. Totalmente física. Nunca me passou pela cabeça que fosse um mental. Aliás, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, isto foi ontem à noite, abusei dos copos e hoje estou... É uma ressaca que está aqui a ter uns efeitos um pouco estranhos. Meto-me num táxi para ir para casa e à medida que estou a ir para casa aquilo não parava e eu digo ao taxista, olha, vamos ao hospital. E entro no hospital com que estava a ter um ataque cardíaco, era o que eu pensei, um problema qualquer. Sou visto num hospital, dizem, não, está tudo bem, isso é stress, não há problema absolutamente nenhum. E deram-me um ansiolítico, uma coisa qualquer, e eu fui para casa. Pensei que estava tudo bem. Nunca mais pensei naquilo nessa noite. Fiz a minha vida normal. Mas fez sentido para si? Estava numa Claro fase que mais sim, de maior claro. stress e mais... Estava numa fase de muito stress. Nas produções fictícias aquilo era um ambiente de muito stress, muita competitividade. E pronto, e andava com uma vida noturna muito intensa e eu pensei, isto pode ser também os meus excessos e tudo mais, podem ter feito isto. Nunca me passou pela cabeça um problema de saúde mental. No dia a seguir vou trabalhar e mal estou a entrar nas produções fictícias senti exatamente a mesma coisa, o coração a bater, e dessa vez já não entrei. Meti-me no táxi e voltei para casa, não fui ao hospital e vim para casa e assim comecei a pensar, isto pode ser outra coisa qualquer. E tento acalmar-me sozinho e tomo os ansiolíticos que o médico me tinha dado e não passa.
E então, aí começou-se a instalar um pânico, já uma coisa completamente diferente. Nem com os ansiolíticos? Não. Portanto, continuava com os mesmos sintomas da Não, piores, véspera? começaram a subir, ou seja, começava a haver aquele medo de morrer, que é a coisa típica do pânico. Que eu vou morrer, parece que o mundo está a acabar. Estava sozinho? Sozinho. Uma energia tremenda que vem, que não consegue sair do nosso corpo. E lembro-me quando eu pedi, toquei na vizinha de baixo, que eu já conhecia há muitos anos, desde os meus 5 anos, toco na vizinha de baixo, ajuda-me que eu não estou bem, ajuda-me que eu não estou bem, e chamam um médico, vou outra vez para o hospital, aí sou medicado de uma forma um pouco mais violenta, e a coisa também durou ali mais de 2, 3, 4 dias em que eu estava mais calmo devido à medicação. E pensei, pronto, ok, isto sabia lá on the back of my mind, isto pode ter sido um problema mental, mas tenta sempre afastar essa ideia, não sei porquê. Stress, um momento, uma fase... E não é, ou seja, com 20 e poucos anos, mesmo que nos passe pela cabeça que temos um problema de saúde mental, isso aos 20 e poucos anos, e naquela altura, nos anos, no início dos anos 2000, não era uma coisa que nós quiséssemos assumir perante ninguém. E então eu próprio para mim dizia, não, isto é outra coisa qualquer. Claro, depois com essa medicação mais forte, a coisa continua a escalar, e lembro que na altura estava com a minha namorada na altura a conversar sobre isto e a dizer que eu não aguento isto é muito estranho, e de repente tenho um ataque de choro quando estou a falar com ela. E ela diz, eu acho que já sei o que é que se passa contigo, porque ela tinha tido já uma depressão. E diz, vou-te levar a um médico que ela conhecia, fui a um psicólogo, que me disse, não, o que se passa consigo é transtorno de ansiedade e pânico e uma depressão e vai ser medicado por uma depressão. E foi primeiro um choque tremendo, mas como é que isto me acontece a mim, com os 22 anos, somos indestrutíveis, somos os reis do mundo e estamos cá para suportar tudo e mais uma coisa. Como é que isto me acontece? Depois a estranheza, depois a imagem que se tem do doença mental é horrível, com 22 anos. E tenho que marcar isto bem. Naquela altura, nos anos 2000, a imagem que se tem das doenças mentais era uma coisa que tinha um estigma absolutamente brutal. E fico em casa, medicado, fortemente medicado, e foi uma coisa nessa primeira altura, eu acho que ainda não tomei antipsicóticos nessa altura, mas foi uma coisa já muito grave. Eu lembro que tinha dificuldades em sair de casa. E sem, antes de chegarmos aí, e sem outros sinais que não essas crises de pânico e esses ataques agudos de pânico, ou seja, se não tinha dado por eles antes, mesmo depois não conseguiu olhar para trás e ver Nada. outros sinais? Zero. Absolutamente nada. Nada. Isto aconteceu tudo no Aqueles espaço de um mês. sinais típicos de depressão, não é? Uma pessoa quando pensa em depressão pensa um estado mais abatido, mais Não. triste, mais... E Zero. dormia bem? Dormia perfeitamente, fazia uma vida... Tinha uma vida social muito, muito intensa, dormia pouco por isso, não porque não conseguisse dormir. Não tinha absolutamente nenhum indício de nada, talvez, lá está, ali na fase da adolescência, a parte depressiva que qualquer adolescente tem fosse um bocadinho mais carregada, mas era quase uma coisa perfumática, digamos assim. Não entendo muito aquilo como se fosse algum sinal já do que eu viria a ter. Foi realmente em um mês. E quando vai... Um mês. E quando vai a essa consulta... Com o psicólogo já. Com o psicólogo. Quando vai a essa consulta, vai achar o quê? Que alguém lhe vai dizer, oh Henrique, não é nada disso, claro que não tem problema nenhum. Isto é uma coisa simples. Eu, a partir do momento em que tive o ataque, percebeu... foi quando tive o ataque de choro, a explicar à minha namorada o que estava a sentir. Estou muito ansioso, mas ainda não havia tristeza. Estou muito ansioso, não consigo coração. E de repente, ao contar isto, veio-me um ataque de choro, uma coisa incontrolável. E eu, a partir daí, percebi que há uma coisa mais grave que está a passar comigo. Portanto, quando fui falar com ele, e ela própria me disse, eu já sei o que é que se passa contigo. Ela disse-me aquilo com uma segurança que deu para perceber que ela percebe o que eu estou a sentir. E depois, quando vou ao médico, e quando ele me diz depois o psicólogo o que é que eu tinha, e depois me manda para o psiquiatra, não ia nada à espera que me dissessem, não, isso não é nada, isso são 5 dias em casa, não. Já percebia a gravidade do que estava a passar. Nem o incomodou a ideia de, olha, vai ter de fazer aqui psicoterapia e vai ter de tomar aqui estes comprimidos? Esse é o problema, não me recomendaram psicoterapia, esse foi o grande problema. Nem o psicólogo? Só o encaminhou para o psiquiatra? Ou seja, o psicólogo queria que eu continuasse com ele. O problema foi que eu não vou exagerar, eu demorei 20 anos até encontrar alguém com quem eu conseguisse relacionar-me, porque a psiquiatria é um pouco diferente, mas na psicologia tem que haver uma relação. É impossível estar sentado com alguém sem haver confiança do outro lado. Eu tive as experiências mais absurdas e depois, como eu estou ligado ao humor, tenho sempre esta lente com que eu vejo as coisas. Eu tive um psicólogo que uma vez eu entro para o conhecer, a ver se estava confortável com ele ou não, começamos a conversar e eu digo-lhe, olha, acho que isto não vai resultar, que não há aqui, quase como uma química numa relação. Certo.
E ele diz-me, vamos fazer assim, leve um objeto qualquer deste gabinete e pode trazê-lo quando quiser. E eu, quando ele me diz aquilo, disse, pá, acabaste, ainda fizeste piada. Estas coisas de banha da cobra, ou seja, infelizmente, é o mais difícil que eu, no meu processo todo, o mais difícil foi encontrar as pessoas É certas. difícil acertar à primeira, Muito ou à difícil. segunda, ou à terceira. É muito difícil encontrar as pessoas certas por duas razões. Primeiro, como em todas as profissões, há profissionais que não são grandes profissionais, e depois, dentro dos que são grandes profissionais, temos que encontrar alguém que se consiga relacionar connosco. Ou até a metodologia não é certa. Eu tive um psiquiatra que, não interessa dizer o nome, mas é um dos psiquiatras mais respeitados em Portugal, que eu ia lá uma vez por semana, uma vez de 15 a 15 dias, na altura mais aguda, eu sentava-me em frente a ele estava com os olhos no bloco, não os levantava, eu sentava-me e ele dizia, então, eu começava a relatar a minha semana e ele escrevia. E não me perguntava absolutamente nada. No final dizia, vai tomar isto, vai continuar com isto e tomar isto. E não levantava os olhos quando eu saía, eu estendia-lhe a mão e ele fazia assim. E é um psiquiatra respeitadíssimo, ou seja, é uma maneira que pode funcionar para muitas pessoas. Funcionará para alguém, não é? Pode funcionar para alguém. Para mim eu tinha que ter essa questão relacional. Não tanto com o psiquiatra, que felizmente encontrei um também que tem isso, mas essencialmente com o psicólogo. Então não faz psicoterapia na altura? Nessa primeira fase É não faço. medicado e é a única forma de tratamento que tem na altura? Na altura. Ou seja, e a medicação não ajudou esse estigma? Ao estigma de... Não, eu a partir do momento em que percebi a gravidade do que estava a passar comigo, o estigma desapareceu da minha cabeça. Okay. Totalmente. A partir do momento em que eu percebi isto está-se a passar comigo, não havia minimamente vergonha ou querer esconder, ou nada disso. Havia só o sofrimento. É um sofrimento atroz, isso sim. Ou seja, o olhar das pessoas não me interessava minimamente, interessava-me o sofrimento que eu estava a ter. Nunca tive esse problema. Um sofrimento que começou a ter aí. O sofrimento começou... Primeiro é um sofrimento físico. Por isso, simplesmente, os ataques de pânico é um sofrimento... Esta imagem eu costumo usá-la, pode ser um bocadinho disparatada, mas não é. Um orgasmo é uma explosão de energia para fora. Um ataque de pânico é uma explosão de energia tremenda para dentro que não se liberta. É uma coisa horrível. Ou seja, como se de repente houvesse uma corrente elétrica que vem para dentro de nós e ela não sai. Aquela ideia do fugir. Parece que vamos implodir, não é? Parece que vamos implodir, ou seja, é uma coisa profundamente... É doloroso fisicamente dentro de nós. Tirando a questão de eu vou morrer, o que é isto, como é que isto passa. E essa questão física foi o que eu tinha na altura e depois, quando... Esse era o sofrimento puramente físico. Quando eu me habituei, digamos, a isto, passou a haver um sofrimento psicológico, que é aquela velha questão. Porquê é que isto não está a acontecer a mim? O que é que vai ser de mim? Porquê eu? Isso é um sofrimento tremendo. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Isso é um sofrimento, mas que eu via mais como uma análise que eu fazia de mim, não como o resultado do olhar dos outros. Isso nunca... E que fazia sozinho ou fazia em conversa, por exemplo, com a sua namorada ou com algum É amigo? impossível. Eu acho que isso é impossível. Eu acho que, sim, a socioterapia é uma coisa que está mais que provar, ou seja, temos um bom grupo de amigos, ajuda imenso, conversar, mas é um processo que temos que fazer sozinhos, não vale a pena que os outros estejam connosco e ajuda muito. Estavam ou não partilhou muito? Não, eu tentei partilhar, mas não estavam. E eu não fiquei magoado com nenhum deles. Dos meus amigos todos, provavelmente houve um que conseguiu estar ao meu lado, os outros não conseguiam, mas não era por não gostarem de mim. É que é muito estranho e muito difícil. Eles viam uma pessoa que conheciam há 20 e tal anos, que de repente andava de mão dada para andar, eu andava muito calmamente, porque estava a tomar medicação fortíssima, um olhar vago e completamente perdido, a minha voz arrastada, tudo isto para uma pessoa que me conhece desde os 5, 6, 7 anos, é violentíssimo e eles não sabiam lidar não sabiam lidar. Não sabiam lidar e eu não levo a mal nenhum deles. Houve apenas um que soube lidar-me e que me fazia uma coisa que era pegava em mim aos fins de semana e levava-me para uma casa que ele tinha em azeitão e passas lá comigo com os meus pais. E aquilo que, para quem visse de fora, eu não estava a absorver nada daquilo, aquilo fez-me um bem e estou-lhe agradecido o resto da minha vida. E depois, a nível profissional, eu estava nas produções fictícias, que é o que nós fazemos é lidar com o humor. E houve ali pessoas que pegaram naquilo e fizeram personagens a gozar com o estado em que eu estava. O que é violentíssimo na altura, mas eu percebo, éramos umas crianças e também não havia o cuidado que há com a saúde mental. Eu um dia estou em casa e vejo uma personagem que era a Henriqueta, feita pela Maria Rueff, que era uma personagem que estava sempre a tomar comprimidos. Era baseada em si. Aquilo foi... Como é que lidou com isso? Foi violentíssimo. Estava em casa e foi violentíssimo, mas depois com o tempo eu passei e disse, se calhar se eu estivesse lá faria o mesmo. Mas foi violento. Continuou a trabalhar? Não, depois nessa altura deixei de lá ir. Okay. Não conseguia, não. Aquilo foi mesmo violento ao ponto de eu estava dependente,
no ponto de vista psicanalítico, depois fiz psicanálise, foi quase como uma regressão à infância, estava dependente de uma série de coisas. Mas estava nesse estado em parte também por causa da medicação, mas a medicação estava a funcionar para controlar a ansiedade e o pânico? Estava, e depois foi um processo gradual de ir baixando a medicação e eu começar a habituar-me a voltar um pouco à vida, isto sem apoio terapêutico, só com uma espécie, sei lá, de intuição, de habituação. Não faço ideia do processo como é que eu fiz, mas foi um processo que fiz sozinho, não sei muito bem como. E fui largando lentamente a medicação. Tem ideia em quanto tempo? Em cerca de 6 meses. Cerca de 6 meses. Fui largando a medicação, fui voltando paulatinamente a começar a trabalhar, começar a estar com as pessoas, mas tudo muito lentamente. De um dia para o outro eram avanços mínimos. E sentiu que as pessoas no trabalho o receberam da mesma maneira ou sentiu aquilo que às vezes acontece muito, que é as pessoas olharem e pensar Não, quando eu se voltei... calhar não podemos pressionar aqui muito o Henrique. Não, podemos... quando eu voltei mesmo às produções fictícias, lá está, o facto de nós trabalharmos com o humor e sermos todos irresponsáveis, que faz parte da nossa natureza no humor, não senti isso, não senti isso. Senti que havia muito gozo sobre o que se tinha passado comigo e aquela vez que fizeste aquilo e tudo mais, isso já não me magoou, aquela altura dos sketches magoou muito, isso já não me magoou nada porque eu próprio já estava em condições de ver o ridículo daquilo. E acha que para essas pessoas, para os seus colegas, ou pelo menos para alguns deles, provavelmente os mais próximos, também era uma forma deles lidarem com aquilo que lhe tinha acontecido a si? Não, aquilo era muito distante naquela altura para toda a gente. Era só uma parvoíce? Era uma parvoíce. Aquilo para todo... Quando se faz, eu lembro que na altura houve um dos meus colegas que foi contra fazer esse sketch e que disse, pá, não façam isso não se faz e tudo, mas não era nenhuma destas posições, era, acho eu, era feita com os mesmos parâmetros de análise que nós temos hoje. Sim. Era completamente diferente. Nos anos 2000, e dentro de um grupo de putos de 20 e tal anos, era uma brincadeira, era uma palhaçada, não havia mínima noção da gravidade do que estava a passar, do que estava a passar por mim. Portanto, quando eu voltei, também se não tinham visto a gravidade antes, não iam ver a gravidade naquela altura. Foi perfeitamente tranquilo. Então, já estás melhor? Como é que é? Vê lá se vais te encher de comprimidos outra vez. Eu também me ri, porque na altura já me conseguia rir daquilo. E a vida continuou com uma série de pequenas fobias que eu ganhei, mas que fui começando a gerir. Tornei-me um pouco claustrofóbico. Pronto, tinha algumas coisas que eu ia gerindo, mas a vida tornou-se funcional. Há aquele critério de várias doenças psiquiátricas que é a intensidade, duração e funcionalidade. A funcionalidade foi tranquila, a intensidade também foi naquele momento, desapareceu, e sim, a duração foi longa, mas em coisas muito pequenas, ou seja, eu conseguia funcionar normalmente. Quem não me conhecesse e quem não tivesse uma relação para contar estas coisas, estava comigo e não se percebia que eu tinha estas pequenas batalhas a vencer, mas muito curtas, não tinha nada a ver. Mas ficou mais atento? Não, super atento. Super atento, esse é o problema. Fiquei hiper alerta. Eu entrava numa sala de teatro e via imediatamente onde eram as portas para sair. Entrava numa sala de cinema, também tentava ficar sempre mais próximo da porta de saída, que eram coisas, lá está. Essas sim eu tinha vergonha e tentava que as pessoas não percebessem. Com o passar do tempo as pessoas vão percebendo que não são... Não é por acaso? Não é por acaso. Mas fiquei super alerta e super atento a uma série de coisas. Mas, como consegui ir fazendo a minha vida normal, a coisa foi andando normalmente e eu pensei, isto está a aparecer, isto está a desaparecer, ou então isto é uma coisa que eu vou ter-me a habituar a viver desta maneira. E a dada altura chegou a pensar que está resolvido? Não, nunca. Ou nunca chegou a esse momento de eu já estou bem? Não, foi sempre... O que eu fazia foi tirar aquilo for the back of my mind, punha aquilo para trás das costas e fingia que não estava a acontecer. Quando eu tinha que lidar, por exemplo, entrar numa sala de teatro e ter que lidar com para onde é que eu saio agora, aí sim, pronto, és este Henrique. A partir do momento em que estava em situações normais, eu fazia de conta que aquilo não existia, enganava-me a mim próprio. Mas não tinha crises Não, nunca nessa mais. fase? Não teve nenhum ataque de pânico, entretanto? Quando é que percebe que ainda há aqui um problema para resolver? A coisa vai continuando, ou seja, vão continuando estes pequenos sinais e depois há uma altura que, por questões pessoais, há uma escalada outra vez da ansiedade, do ataque de pânico, e esses pequenos evitamentos tornam-se, em vez de ser o evitamento do cinema, torna-se o cinema e torna-se outra coisa qualquer, depois o evitamento de... Ou seja, chegou a um ponto que eu não conseguia estar sozinho, que era-me difícil sair à rua, mas isto foi tudo num crescendo ao longo de meses, anos. Essa é uma ideia interessante, não é? Os evitamentos. Eu começo por evitar isto e daqui a pouco já estou a evitar tudo. Foi isso que foi acontecendo ao longo desses anos. Foi. E o quê? Ficou-se isolado em casa? Fiquei, tinha que estar sempre, era muito difícil sair, e depois eu lembro de uma altura em Madrid
que entrei num hotel e o quarto do hotel deu-me ansiedade, e este quarto está-me a dar um ataque de ansiedade, não pode ser este quarto. E mudámos de quarto para outro hotel, para outro quarto. Entrei no segundo quarto, 20 minutos passado, não, esta janela é muito grande, está-me a dar ansiedade. Ou seja, isto é uma bola gigante, de repente começa a tomar conta. Não tinha nada a ver com aquela janela nem com a outra, mas de repente a coisa começa a tomar um tamanho que a nossa vida deixa de existir. Começa a ficar cada vez mais cerceada por estes medos e estes pequenos evitamentos. E nesses momentos fazia o quê? Tinha medicação SOS, por exemplo? Tinha medicação SOS que começou a não resultar, ou seja, sempre que a coisa ia escalando, havia uma altura que a medicação resultava e depois havia uma altura que ia subindo a tal ponto que a medicação já não funcionava. A medicação que eu estava a tomar na altura. Que ainda era a mesma... Era Ainda estava, que tinha feito, que tinha de SOS, até eram uns ansiolíticos, antidepressivos já não estava a tomar, porque entretanto a questão da depressão tinha desaparecido. Eram só uns ansiolíticos que eu ia tomando, depois ia aumentando as doses, e depois nessa altura a coisa foi escalando. Foi quando descobri o meu psiquiatra, que até hoje me acompanha. Porque deixou de ir ao mesmo? Deixei. Mudou de psiquiatra e encontrou um psiquiatra que fez o mesmo diagnóstico? Que fez o mesmo diagnóstico, mas entrou e tratou-me como uma pessoa. Essa é a grande diferença, não foi um paciente. Isto é relacional, ou seja, eu tenho esta teoria, já podemos escalar mais à frente, que eu agora faço psicanálise, e cheguei à conclusão que esta questão da saúde mental é uma questão relacional, é a minha relação comigo e a minha relação com os outros, tudo o resto são sintomas. Sim, tenho que tratar os sintomas, obviamente sem a medicação eu não estaria onde estou hoje, mas na verdade ou se trata a causa disto tudo, que é uma coisa muito mais profunda, ou então andamos aqui a pôr pensos rápidos, até de repente haver um corte mais fundo que o penso rápido não dá, e a infecção alastra e vamos por aí fora. O que é que foi diferente? Na primeira consulta com o novo psiquiatra, o que é que foi diferente? Em termos práticos, presumo que também tenha sido, isto não é só medicação. Não. Eu lembro perfeitamente o que é que foi. Eu estava tão habituado a ir a psiquiatras e psicólogos, porque isto, eu estou a falar desde os 22 anos até aos 34, por aí, quando eu encontrei o psiquiatra onde estou. Portanto, eu ia 12 anos? Sim. Eu ia regularmente a psiquiatras e a psicólogos e já estava habituado. Eu entrava e dizia, então, o que é que se passa? E eu dizia, olha, tive um ataque de pânico aqui, depois tive isto, depois aconteceu-me isto, depois tive uma depressão, depois comecei a tomar isto, e qual é que era a medicação? Tomava isto, e quanto tempo é que teve? Eu tinha medo de quê? Tinha medo disto, e isto. Portanto, eu cheguei, entrei e fiz a mesma coisa. Sentei-me no sofá e ele, então, diga-me lá. Ele começa a fazer o número todo muito, já com muita pouca esperança que resultasse. E quando acaba, diz-me ele, então e você? Pá, e aquele, então e você? Entrou em mim dentro de uma maneira que eu não me lembro se chorei, mas sei que de repente alguém me olhou. Ou seja, eu não sou um paciente, sou o Henrique, então é você. Não é uma doença? Não sei. Porque descreveu um doente e de repente estão-lhe a perguntar por si. Sim, a doença faz parte de mim, não tenho problema nenhum com isso, mas as pessoas essa doença está dentro de uma pessoa. Essa questão de verem a pessoa é que raramente vê. Quando ele me disse, então e você? Aquilo demorou um tempo, aquele sketch do Computer Says No, demorei um bocadinho a coisa entrar, então e eu? Depois percebi, pera, ele quer saber de mim. E eu comecei-lhe a falar da minha vida, das minhas relações, dos meus pais, do meu trabalho, das minhas angústias, e lá está. Comecei a falar do que é o âmago de todos nós, que é os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas aspirações, os nossos amores, os desamores, tudo isso é que nós somos. Aquilo que na verdade nos empurra para um lado ou para o outro. Exatamente. E comecei-lhe a falar disso tudo. E ele começou a falar disso. E tivemos ali imenso tempo. Ele tinha outro paciente a seguir que disse, pediu para ser um pouco mais tarde, porque disse, o seu caso é sério. Eu disse, é um caso sério, eu preciso de falar um pouco mais consigo. E ficámos a falar e tudo mais. E ele passou a ser ele a medicar-me. Passei a ser acompanhado por ele. E as coisas começaram não a melhorar, mas eu senti que estava a ser bem acompanhado. E falei-lhe ele na altura, falámos a questão de fazer psicoterapia ou psicanálise, o que é que seria. Ele disse, vamos deixar isso para você tomar essa decisão, porque a metáfora que ele me deu da psicanálise é absolutamente brilhante e certeira. Ele disse, porque na altura comecei a perceber, e ele também me estava a levar para ali, que tinha que fazer mais alguma coisa. Ele disse, olha, pensa na psicanálise como você é uma cômoda gigante e de repente vão abrir as gavetas todas e pôr a roupa toda cá fora. Enquanto a roupa toda cá fora, Henrique, vai ser um sofrimento tremendo, você não vai andar perdido. E é perigoso no seu caso, porque aquilo vai lhe dar um sofrimento tremendo. No momento em que você começar a guardar as coisas nas gavetas e fechá-las, você vai sentir um alívio, uma coisa
fantástica. E A foi perspectiva dele é que era preciso desarrumar tudo para poder começar que a a psicanálise afirmar. fazia isso. Era a perspectiva dele. Que era, ou seja, porque neste momento Mas ele achava que precisava disso, nunca foi muito nunca de... deixou a Não, decisão totalmente consigo. totalmente. Eu perguntava-lhe e ele dizia sempre a decisão é sua. Porque é difícil fazer. É muito difícil. É muito difícil. E essa questão é verdade, porque, na verdade, nós construímos um edifício, se quiseres outra metáfora, nós somos um edifício feito e pode estar torto, mas ele está feito. Para o pormos direito, temos de destruí-lo e voltar a construí-lo. Essa parte da desconstrução é ficar perdido no mundo, mas pronto, já lá vamos. Já lá vamos. E, entretanto, quando eu começo com ele a fazer a medicação, as coisas vão... A medicação era muito diferente? Era muito diferente, muito diferente. Mas a coisa não melhorava, ou seja, eu sentia mais apoiado por ele e sentia que ele sabia exatamente o que eu estava a fazer e explicava-me o que estava a passar comigo, mas fui subindo a um ponto que já estava a tomar antipsicóticos, já estava numa uma coisa mesmo muito, muito violenta. E eu, conseguia ser funcional nessa altura? e já não conseguia escrever, já não conseguia fazer nada. E uma coisa que me marcou muito foi, quando se está neste nível de ansiedade e ataques de pânico e depressão, tudo junto ao mesmo tempo, que eu tinha, a mente não para, é uma coisa... O mais que eu queria é que o meu cérebro parasse, porque eu não conseguia parar. E nem com os medicamentos ele parava? Foi com nenhuns, a não ser com os antipsicóticos. E era uma altura que disse, olha, Ricardo, a partir daqui só há uma coisa, mas é muito violenta. Eu disse, o meu cérebro tem que parar, senão eu vou ficar louco. E ele receitou-me esses medicamentos e eu tomo aquilo, lembro perfeitamente do momento em que estava, o sítio onde estava, tomo aquilo e de repente o meu cérebro, passado meia hora, uma hora, calma. Mas para quem estava de fora não foi nada bonito de se ver, dizem. Mas para mim foi uma paz e um descanso de um sofrimento que eu andava a ter há anos. E depois continuei a fazer essa medicação, mas mesmo assim eu disse, isto não é uma solução para o que você tem. Nessa fase já tinham passado, enfim, mais de 10 anos, mais de 12 sim. anos daquele início, não é? Daqueles anos 2000, nós já tínhamos todos evoluído um bocadinho. A relação com os seus amigos ou a informação que dava aos seus amigos, às pessoas à sua volta, mudou de alguma forma ou ainda era cedo? Era estranho porque, se bem que da primeira vez foi o que é que lhe aconteceu e não conseguirem lidar, da segunda vez eu já tinha uma sentença. Ok. Já estava sentenciado, já não era uma coisa tão estranha. Pronto, ele já teve a sentença, porque eu tive os dois grandes momentos que eu me fui abaixo, foi nessa altura, da primeira vez nas produções fictícias, e esta que eu me estava a aproximar agora. Esta que eu me estou a aproximar agora, para ele já não foi uma surpresa, era a sentença que eu já tinha. Portanto, olha, lá está o Henrique com aquilo. Aconteceu outra vez. Aconteceu-lhe outra vez. Portanto, já não foi tão violento, não é que soubessem lidar, mas já havia ali uma espécie de uma empatia diferente. Quando eu digo empatia, não é que eles não gostem de mim, eu percebo, e não é que as pessoas... Uma capacidade de se ligar. Exatamente, e aquilo eu pondo-me do outro lado, na verdade o que acontece é que as pessoas têm medo que lhes aconteça a ele. É isso. Por isso é que nós fugimos das doenças e das pessoas doentes, claro. não é? No fundo é esse medo. E então, como eu estava a contar, começo a fazer essa medicação mais forte, e aí, mesmo assim, com essa medicação forte, eu não estava, ou seja, não estava a fazer o caminho de volta ao meu eu normal, como eu fiz com os outros medicamentos. E eu, na altura, tinha uma psicóloga, indicada por o meu psiquiatra, que tinha feito a formação em Inglaterra e que era muito cognitivo-comportamental. E o psiquiatra achou que a melhor coisa que tínhamos a fazer era eu ser internado durante um período de tempo, porque tinha mesmo de ter uma intervenção intensiva durante algum tempo. Porque aquilo não estava a funcionar Não. para travar aquela fase Não mais estava aguda. e todo o ambiente à minha volta também não. Ou seja, quando chega a um certo ponto, a pessoa precisa de ser cuidada, primeiro que tudo, e mais do que cuidada, precisa de uma intervenção intensiva. Quando eu digo intensiva, é todos os dias. Eu, nesse nosso hospital psiquiátrico que tive, eu acordava e deitava-me e durante todo o dia era tudo. Terapia de grupo, exercícios, coisas que eu aprendia sobre o que é a ansiedade, sobre o que é a depressão. Não era uma ou duas vezes por semana uma conversa de uma hora? Não, já não resolvia o estágio em que eu estava, isso já não resolvia. E como é que foi esse processo? O seu psiquiatra tem essa opinião? Presumo que a psicóloga tenha tido a mesma opinião. Ouvir, enfim, já não é o jovem de 20 anos, mas é um jovem que faz humor, que tem uma vida, que tem tudo a acontecer. Ouvir uma coisa do género: "Oh Henrique, vamos ter de o internar." Violentíssimo, violentíssimo. Aí deste processo todo foi a parte violenta, foi a parte violenta o ouvir isso e todo o processo de eu ir para o avião,
tudo isso foi de uma violência tremenda. Primeiro porque eu estava muito debilitado do ponto de vista cognitivo, portanto tudo aquilo me entrava como uma espécie de flash, e o processo de ir para lá e o estar lá, tudo aquilo foi muito, muito violento. Mas violento ao ponto de ter recusado Não, isso não, não, no não, início? não. Ou nunca recusou? Não, nunca recusei. Eu, quando conheci o psiquiatra que gostava, percebi que era a única pessoa que estava a perceber o que eu estava a passar e que me podia ajudar. Portanto, entreguei-me completamente nas mãos dele. Confiava plenamente? Totalmente, até hoje. Confio totalmente nele porque realmente foi ele que me tirou desse buraco que eu estava da primeira vez. E vai sozinho a saber quanto tempo ou sem saber quanto tempo? Sem saber quanto tempo. Sem saber quanto tempo. A questão é que eu estive num colégio interno quando era mais novo. E as memórias de colégio internos nunca são agradáveis. Nunca. E eu, quando vou daqui para lá, estou aqui a dar uma violência tremenda. Eu lembro quando cheguei a esse hotel, que era o Priory, em Londres, que é um bocadinho fora de Londres, parece Downton Abbey, mas para doenças mentais. Era um sítio que, quando se entra, aquilo é lindíssimo, um jardim, uma casa senhorial, tudo aquilo é fantástico. E eu lembro quando entrei e vi aquilo, pensei, ok, isto pode não ser assim tão mau. E entro e recebem muito ingleses, muito british, mostram uma sala onde se almoçava e jantava. Pronto, então agora vamos levá-lo ao seu quarto. E de repente vou para uma ala em que tem uma porta com o vidro com arames e com um código. Eu pensei, ok, já aquela imagem idílica já foi. Ele põe um código e quando passo lá para dentro entrei noutra realidade. E depois da cena de ficar no quarto fechado e tinha que entregar as minhas coisas todas, aquilo é muito, muito, muito violento. Porque despersonaliza? Não, para já porque temos a noção da gravidade do problema que temos. Isso é a primeira coisa. Ali temos claramente a noção da gravidade. E depois é uma coisa de estarmos entregues àquelas pessoas, ou seja, porque eles é que me dão a medicação, tiram-nos tudo, não se pode ter... Porque eu tinha os meus comprimidos em SOS, que era o meu... Era uma espécie de mágica que eu tinha no bolso e tomava, tiram tudo, portanto, e fiquei aí. Entregue a pessoas que eu não conhecia, num quarto que para sair tinha que pôr um código, numas portas, cada vez que passávamos uma porta tínhamos outro código para pôr. Horas para tudo, horas para acordar, ou seja, era um misto de tropa, colégio interno e hospital psiquiátrico. Nesse primeiro impacto, joga na sua cabeça o conjunto de imagens que nós fomos construindo dos hospitais psiquiátricos? Bom, já percebi pela descrição inicial que não era propriamente um manicômio dos anos 50. Só à noite. Mas entra na ideia de eu estou aqui... Um bocadinho aquela ideia de eu estou num hospital de malucos. Voando sobre o Ninho de Cucos. Certo. À noite era voando sobre o Ninho de Cucos porque nós estávamos, a aula onde eu estava por cima era onde estavam os adolescentes, que estranhamente eu estava nos adultos, estranhamente os casos piores não eram dos adultos, eram dos adolescentes que estavam no piso de cima. E então à noite ouvíamos os gritos lá em cima e ouvíamos as discussões e coisas a partir. E pessoas que entravam internadas durante a noite. E sim, à noite era voando sobre o Ninho de Cucos. Depois, quando acordávamos, tudo aquilo era muito inglês. Era tudo visto os passarinhos, elas eram muito atenciosas, portanto tudo aquilo fazia com que tivesse um bocado mascarado o sítio onde eu estava. Mas a fazer todas essas terapias? Sim. As terapias, aquilo é muito ligado, os ingleses são muito ligados para a vertente cognitiva ou comportamental. Ou seja, isto é um problema que se aprende, vamos ensinar o seu cérebro a reagir de outra maneira, vamos explicar o que é que está a passar. E isso não pode funcionar para umas pessoas. Eu percebi que no meu caso o que funciona é ir mais fundo, é ir a uma vertente mais psicanalítica, mas aquilo ajudou-me, obviamente que me ajudou. Basicamente o que se faz nesse trabalho é o quê? É fazer com que a pessoa reaja de forma diferente às coisas que vão acontecendo. Reprogramação do cérebro. Na teoria cognitiva comportamental, eles têm uma coisa que se chama exposure, que é vamos expor a pessoa a isso que lhe causa medo, e supostamente, ao expormos isto várias vezes, a reação do cérebro a isso vai sendo cada vez menor, que a pessoa vai se habituando. Isto pode ser verdade de um ponto de vista médico. Agora, o sofrimento que é preciso para passar isto. Eu tive coisas horríveis, de viagens que eu não queria fazer de avião, que me obrigavam para... Não, tens que fazer isso para vencer esse medo. E eu fiz uma viagem para a Espanha uma vez, que foram 2 horas de um ataque de pânico, um vinha e acabava. Os ataques de pânico duram 3 minutos, no máximo. 3 minutos de ataque de pânico, 2 minutos eu consegui respirar, 3 minutos de um ataque de pânico, e fui assim durante 2 horas. É uma violência tremenda. E às vezes com a minha psicóloga aqui em Lisboa fazia experiências do elevador do bairro alto do hotel. Sim. Era um dos sítios onde me dizia, não, agora tens que entrar no elevador e subir aquilo. E eu fazia aquilo como exercícios que eu ia fazendo. Eu não digo que não resulte com algumas pessoas e que não haja um conhecimento científico, uma base científica por trás daquilo, mas nas doenças mentais eu acho que cada pessoa tem que encontrar a sua maneira.
E a minha não era aquela. Portanto, a única coisa que me ajudou no operário foi ver que, ao nível dos adultos, não falo dos que estavam em cima dos adolescentes, o meu caso era grave, mas também não era assim tão grave. Eu vi coisas com... Nunca mais me esqueço uma rapariga que tinha seus 20 e tal anos, linda de morrer, que se achava feíssima, feíssima, e nas sessões de terapia ela contava o que fazia, automutilava-se, fazia uma série de coisas, e era das mulheres mais bonitas que eu vi até hoje, e achava-se horrível e dizia que não tinha que encontrar ninguém, e eu comecei a perceber. Outra senhora que tinha ataques de pânico também, que tinha uma cadeia de lojas em Londres, que tinha ataques de pânico, que nem sequer conseguia ficar durante as sessões de terapia em grupo até o final. Ou seja, comecei a ver que isto é uma coisa assim muito mais abrangente. Tu tens um caso grave, mas há pessoas que têm casos mais graves do que tu. Há uma relativização quando se está neste E meio. aprende-se com os casos dos outros. Muito, muito. A terapia em grupo é... Porque lá está, volta àquela questão do relacionamento. Isto, para mim, há aqui uma gênese de relacionamento comigo e com os outros. Estar com outras pessoas que têm o mesmo problema, falar sobre isso, apesar de serem doenças diferentes, anorexia não tem nada a ver com o meu caso, mas o facto de falarmos uns com os outros, do que sofremos e do que fazemos para esse sofrimento, tudo isso nos ajuda muito. Tudo isso nos ajuda muito. Porque há uma solidão tremenda nas doenças mentais. E quanto tempo é que ficou? Fiquei um pouco mais... Não fiquei um mês, 15 dias, 3 semanas. E no meio desse tempo nunca pensou em desistir? Não, nunca. Em nunca. voltar? Queria cumprir aquilo até ao fim? Nunca queria cumprir. A reação das pessoas cá? Os seus amigos? Enfim, era a sua Não sabiam, sentença, não disse a ninguém. Ninguém sabia? Não. Acho que nunca contei isto publicamente. Porquê é que tomou essa decisão de não contar mesmo às pessoas? Não mais sei, eu próximas? acho que isso já era uma coisa tão minha, que eu achei que não fazia sentido. Acho que todos nós temos uma vida pública, privada e secreta. Eu acho que isto não era a minha vida privada, era a minha vida secreta, já é mais fundo do que isso. E achei que não fazia sentido. Estou a contar hoje porque acho que pode ajudar algumas pessoas que ouçam isto e percebam que também não é assim é violento, mas há alturas em que é preciso. E que era a única maneira de eu sair daquilo. Aquilo foi o que marcou a saída daquele processo em que eu estava. Funcionou para começar esse Para campé? começar, aquilo não, mas começou, ou seja, ganhei uma série de ferramentas, lá está, e desse ponto de vista a terapia cognitiva mental dá-nos muitas ferramentas e aprendi muitas com eles. E depois isso foi o que me permitiu agarrar um pouco à vida e continuar a ser funcional para perceber, ok, então agora vamos lá tratar disto de uma forma mais Quando lhe mais dizem, perene. olha, Henrique vai ter alta, pode voltar a Portugal, teve Não medo? foi... Não... Tive um certo receio, vou voltar e vai ficar tudo no mesmo, porque ali era uma coisa extremamente protegida e idílica. Pensei que isso ia acontecer. E aconteceu. Quando cheguei, obviamente que as coisas voltaram quase ao que estavam, só que lá está, eu tinha algumas técnicas de me defender. E de perceber melhor, fiquei a perceber muito melhor os aspectos fisiológicos que estavam a passar comigo quando aconteciam os ataques de pânico, a ansiedade, a depressão, tudo isso. Do ponto de vista Isso fisiológico. ajudava a controlar algumas coisas melhores? Ou a lidar com elas quando elas Lidar, aconteciam? mais do que controlar. Esse foi o problema. Eu percebia-as melhor, mas não as conseguia controlar. E depois novamente comecei, ou seja, voltei onde estava do ponto de vista da evolução da doença, e a coisa voltou a ficar, a escalar outra vez e volto a chegar a um ponto muito complicado em que volto a tomar os antipsicóticos e só depois dessa altura, só depois dessa segunda fase, que faço outra vez o mesmo percurso antipsicóticos durante um tempo, até a coisa estabilizar, volto depois a ser funcional já com os conhecimentos do Prayer e com estar nesta fase um pouco mais calma, e mais tarde vem a psicanálise, que foi a grande diferença da minha vida. Como é que foi a primeira consulta? Da psicanálise, eu entrei num estado, porque eu não queria ir, essa foi a única que eu não queria ir. Porquê? Por causa da questão das gavetas, aquilo fez-me a ideia de repente, é muito bonito o final é muito bonito, mas de repente... Não me vou meter nisto. Não vou meter nisto, então, mas agora vão-me abrir isso. Ao princípio vão tirar... Ou seja, eu já tinha uma dificuldade tremenda em me aguentar de pé enquanto edifício mental e depois dizer, não, mas agora vão tirar mais umas gavetas e tu vais terminar... Isto vai piorar antes de melhorar. Isto vai ser, eu vou ficar louco, sei lá, não que é que me vai acontecer. Se eu assim já tenho uma dificuldade, isto vai ser uma coisa... Se não queria, porquê que foi? Porque lá está, porque é a batalha do inconsciente e o consciente que anda sempre a nós. E acho que essa é que é a grande questão. Os persas, há uma coisa muito gira, os persas quando tomavam decisões, faziam duas maneiras. Tomavam as decisões sóbrios, bêbados, e depois no dia a seguir, quando acordavam, pensavam sobre o mesmo assunto sóbrios,
E se as duas decisões fossem a mesma, sóbrio e bêbado, eles faziam. Mas decisões grandes, tipo invadir um país, uma coisa qualquer. Porquê? Porque isto é o inconsciente e o inconsciente, pronto, o irracional, o lógico e o irracional, que eu identifico como consciente, é os dois de acordo. Portanto, o que estava ali a contar era isto. Eu, de um ponto de vista inconsciente, eu queria ir. De um ponto de vista racional, não queria ir. E como não fiz o teste bêbado e sóbrio, acabei por ir. E foi, é verdade, foi muito violento ao princípio, mas foi o começo do caminho para onde eu estou hoje. Foi aí que eu comecei a... Eu não sei se é da Clarice Lispector, mas há uma frase que me marcou a vida toda, que é: a infância é o chão que pisamos a vida inteira. Que é daquelas frases que me ficam para sempre. E acho que é isso, ou seja, nós queremos ir para a frente nas nossas vidas. Mas há alguns que não conseguem ir para a frente sem ir atrás primeiro. E eu tive que ir atrás. Tive de estar em paz com uma série de coisas que passaram comigo, tive de estar em paz comigo. E descobriu coisas nesse trabalho que nem sequer tinha noção de que tinham um impacto, ou que tinham tido um impacto. Não, é outro... Ou seja, descobri aquelas coisas que eu lidava a pensar, isto é disto, isto é daquilo, ou seja, não tem nada a ver com isso. De repente entra-se num campo completamente diferente, que se lida muito com o simbólico, em que há aquela imagem muito caricatural da mãe. Sim, isso também existe, mas é muito mais do que isso. Às vezes tenta-se reduzir a psicanálise a... Sim, no final a culpa é dos pais, Sim, adeus e boa tarde. Isso é o... Sei lá, como é que É isso muito mais que isso. Muito mais do que isso. Isso é reduzir... sei lá, é reduzir um jogo de futebol ao penalti. Pronto, é muito mais do que isso. Aquilo tem... Eu, se tivesse que resumir aquilo, nós tiramos do caminho a nós para podermos ser aquilo que queremos ser. Ou seja, eu quero ir eu quando vou à psicanálise e quando estou lá, ainda estou hoje, o objetivo para mim é tirarmos a nós do caminho para continuarmos a fazer aquilo, deixar de me preocupar comigo. Porque eu durante muito tempo só preocupava comigo, com os problemas que eu tinha, agora tenho ansiedade. Eu quero tirar-me a mim da equação para poder ser um bom marido, um bom pai, um bom argumentista, o que quer que seja. E isso primeiro nós temos que resolver a nós. E é isso que a psicanálise faz. Agora, ir buscar só a questão da mãe, ou do pai, ou das infâncias, ou dos traumas, sim, isso está tudo lá, mas é muito mais do que isso. É uma conversa connosco. E é uma conversa connosco moderada por alguém que nos ajuda a conversar connosco. E arrumar essas gavetas significa que essas questões, por serem revisitadas e resolvidas de alguma forma, deixam de doer, é isso? Não, as coisas nunca deixam de... A questão é... Eu acho que a grande questão que nós podemos fazer enquanto seres humanos é: quem é que nós somos? Acho que essa é a grande questão, quem é que nós somos? E a psicanálise é esse caminho para nós percebermos quem é que nós somos. Há um documentário do Cruzeiro Seixas que eu vi, aquela frase marcou-me para a vida toda. Ele estava a mostrar umas coisas da infância dele e mostra uma foto dele com 20 e tal anos, e ele já velhote, e diz para a câmara: olha, eu na altura pensava que era este. Pai, aquela frase de profundidade, que é isso que acontece. Ou seja, nós temos que perceber quem é que nós somos. E nós, quando somos mais novos, achamos que somos aquilo, ou achamos que somos outra coisa aos 30, e nós temos, acima de tudo, estar em paz com aquilo que somos. Isto parece simples, parece um clichê, parece um coach, mas isto é de uma profundidade tremenda e de uma dificuldade tremenda. Nós percebermos quem é que nós somos. E a sua depressão, o seu pânico e a sua ansiedade naquela altura estavam... Na altura em que vou fazer Sim, em que tudo isto acontece, estavam num espaço entre quem o Henrique achava que era e quem o Henrique efetivamente era? Mas isso foi sempre o meu problema desde o início. Acho que eu não quero generalizar isto para ninguém. Mas é sempre um problema, ou seja, uma luta entre aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser ou que achamos que devemos ser. É sempre isso. Eu agora estou em citações. O David Bowie diz que, à medida que vamos envelhecendo, vamos tornando aquilo que deveríamos ser, ou que deveríamos ter sido. E é isso, à medida... todo este meu processo ajudou, mas também a idade ajuda um pouco. Eu acho que há uma luta muito grande entre o que nós queremos ser para a sociedade, porque nos exigem, entre o que nós achamos que devemos ser, que nós temos sempre em alta conta. E, na verdade, às vezes, a maior parte das vezes, não somos assim tão especiais. E, não, eu não sou rancoroso. Se calhar és, mas nunca admitiste que és. Ou seja, entrar em paz com isto tudo é uma coisa muito difícil, mas que é o único caminho para nós podermos estar felizes. Aquela felicidade que é: estamos sozinhos, não temos ninguém, não temos Netflix, não temos rede, e estamos num sítio e estamos a contemplar e está tudo bem. E não precisamos nos esconder em nada. Uma das dificuldades, uma das coisas difíceis
de fazer terapia para quem nunca fez, é o que é que eu digo, não é? Eu vou falar de quê? O que é que... há um bocadinho a ideia de que a pessoa é que tem de conduzir tudo e, portanto, não sabe muito bem o que é que vai fazer. Não dá ainda mais medo na psicanálise de não saber Mas para que é que se vai? Mas é importante esse medo. Só para fazer a distinção, para quem não sabe, na terapia não psicanalítica está-se sentado como nós estamos e vamos falando cara a cara. Na psicanálise está-se num divã, não se está a ver a pessoa que está a falar connosco. O que é que isso faz? Faz com que, na verdade, o diálogo seja muito mais connosco e aquela voz acaba por ser uma voz meio etérea e isso faz com que nos libertemos mais e vamos para um campo mais simbólico. Também não temos de estar a olhar para a cara da pessoa. Exatamente, isso é a primeira. Isso é a primeira coisa, que há uma espécie de julgamento logo que está a haver quando estamos com outra pessoa. Ali não há julgamento absolutamente nenhum e abre-nos o campo para o simbolismo e para uma série de coisas. Mas agora perdi-me a tua pergunta, desculpa. Se não dá mais medo. Estava a dizer que o Dá. medo é muito importante também nisso, não é? Dá mais medo porque até essa questão de chegarmos lá e pensarmos agora o que é que eu vou dizer. As primeiras sessões, as primeiras sessões foram muito conturbadas porque eu estava numa fase muito agitada, muito aguda e que foi muito difícil até para o meu psicanalista, foi muito difícil para ele. Mas quando o processo se estabilizou, o silêncio faz parte. Eu chegar lá um dia e não dizer nada e estar deitado, isso faz parte, isso tem um significado. Isso acontece por alguma razão. Porque no diálogo consigo não estava calado. Ou porque há alguma coisa que eu tenho para dizer e não quero dizer, ou porque me sinto vazio, ou porque tenho vergonha de dizer aquilo que estou a pensar. Há sempre uma razão. Há sempre uma razão. Durante quanto tempo é que fez psicanálise? Continuo a fazer. Mas naquela fase em que... Naquela fase aguda fazia 3 vezes por semana, que é uma coisa perfeitamente inaudita. Não, isto foi mesmo hardcore, foi tudo hardcore. Agora consigo à distância perceber o quão hardcore foi. Foi 3 vezes. Este foi o meu ar de julgamento. Exatamente. Não, mas foi. E foram 3 vezes por semana. Depois passei a 2 vezes por semana, durante muito tempo. E agora faço só uma vez por semana, mas já estou nisto há mais de 10 anos. E, portanto, continua a desarrumar ou continua ainda a arrumar tudo o que desarrumou? Não, ou seja, eu acho que as gavetas já estão todas no sítio. Agora anda a afinar várias coisas aqui e acolá, mas isto é um trabalho, lá está. O que é que pode acontecer? Eu sei que cada vez que tenho momentos de... Eu tento manter muito uma espécie de higiene mental, que também é importante. As pessoas, quando falam em saúde mental, ignoram 3 coisas muito simples, que é dormir bem, comer bem e fazer exercício. Que é aquela coisa básica que as pessoas... Está bem, mas... Não, mas... E começou a fazer isso na altura? Sim, comecei. O ginásio foi muito importante para mim. Ter algumas regras, por exemplo, eu acordo, tomo um pequeno almoço, vou passear nas minhas cadelas e não olho para o telemóvel mesmo que esteja a coisa mais importante a acontecer naquele dia. Não faço. A coisa de acordar e pegar no telemóvel, tudo isso para uma pessoa como eu, que sei que tem estas tendências para acontecer certas coisas, não posso fazer e ajuda-me imenso. Uhum. E houve essas coisas de higiene que eu fui aprendendo a ter para não sentir a pressão, porque o trabalho que eu faço tem muita pressão, ou seja, ter uma folha em branco, ter que entregar um texto, ter que ter graça, ou ter que acabar um guião, é pesado, ou seja, isto tira sempre um pouco de nós para o trabalho que se está a fazer. Portanto, eu tive que arranjar maneiras de me proteger. Agora, o trabalho que eu faço hoje em dia em psicanálise já não é tão intenso como aquilo que eu fazia no início, mas há sempre na altura, questões... naquela fase aguda, quanto tempo demorou a, por exemplo, voltar a trabalhar? Portanto, é internado, depois volta... Eu, quando sou internado, volto, a medicação, e foram mais 6 meses. Eu sou muito regular. Foram 6 meses outra vez. São 6 pacotes meses. sempre fixos. E voltei a trabalhar. Eu tenho uma capacidade de trabalhar, ou seja, tenho que estar mesmo muito mal. Até agora foram 2 vezes que não aconteceu, quando tinha nas produções esses 6 meses que não trabalhei, e depois nos meus 35, 33, que tive 6 meses também sem trabalhar. Depois nas alturas estou a trabalhar, mas com... Ou seja, é o dobro do esforço para conseguir sair alguma coisa, porque a minha mente está um pouco adormecida, as coisas saem, mas o resultado para quem está ali do outro lado não vai perceber. Para mim, conseguir fazer aquela página foi o dobro do esforço. O dobro do esforço. E depois, quando comecei com a psicanálise, foi exatamente o contrário. A minha mente libertou-se, eu acho. Das coisas melhores que eu fiz, não tenho problema nenhum com as coisas que fiz antes, mas eu acho que as coisas melhores que eu fiz foi depois de ter começado a fazer psicanálise, porque a mente liberta-se de uma série de constrangimentos, de coisas que não se quer dizer, coisas que não se quer tocar, tudo isso deixa de fazer sentido. E o trabalho contribuía mais como essa pressão para entregar e para ter graça e para fazer... Ou também funcionava o humor como uma forma de salvação e de escape? Terapia. Ou seja, o que é complicado nisto é quando se está a fazer 3 projetos ao mesmo tempo, 2, e o prazo é muito apertado. Isso é pressão, é um stress como em qualquer trabalho.
Agora, um trabalho normal em que eu estou a fazer uma série, estou a escrever um programa e tenho os meus prazos de entrega. Aquilo é a minha terapia e eu já percebi que eu me identifico. O trabalho é uma coisa muito identitária para mim. E, e depois o humor está muito ligado às pessoas. Há uma questão a dizer que as pessoas depressivas que perguntam: estás ligado ao humor? Tens alguns traços depressivos? A verdadeira pergunta não é essa. O Alain de Botton, uma vez num podcast, fizeram-lhe essa pergunta. Ele disse: não, a pergunta verdadeira não é essa. A pergunta é se a pessoa que está ligada ao humor teve alguém na família, pais ou um pai ou uma mãe que era depressivo. Porque aí é que nasce o humor, como forma de reagir a isso. Se a pessoa depois se torna depressiva ou não, é outro campeonato. Mas normalmente, estamos a generalizar o que é horrível. Bom, mas havendo também uma componente genética familiar, é muito provável que havendo um pai ou uma mãe. Exatamente, mas normalmente o humor nasce não como estratégia de reagir à minha depressão, ao meu traço depressivo, Mas de pôr aqui a minha mãe a rir. ou pôr a minha mãe a rir, ou o meu pai a rir, ou então isto está tudo tão tenso que eu tenho que fugir aqui um bocadinho deste mundo, vou inventar aqui umas palhaçadas. Normalmente é isto, lá está, de uma forma muito inconsciente que nós não nos apercebemos. É essa a explicação para, sobretudo recentemente, em que, enfim, já não estamos nos anos 2000, em 2010, e as questões de saúde mental, felizmente, se falam mais. Se ter percebido que tantas pessoas ligadas ao humor têm, na verdade, estão muitas vezes sentadas a uma secretária a produzir um texto humorístico quando estão profundamente tristes. Sim. Eu acho que isso aconteceu por uma única... Isso sempre aconteceu. Só que os humoristas agora têm a liberdade, acham que as pessoas estão preparadas para ouvir isso ser dito. E na altura não estavam. Ou seja, um humorista dizer eu sinto-me profundamente deprimido podia ser até ofensivo para as pessoas. Mas este gajo é humorista, escreve piadas e agora tem uma depressão. Aquilo não iria fazer sentido. Depois há a questão do estigma. E depois há a questão da vergonha de quem diz. Portanto, estas três alteraram-se. Quer a vergonha de quem diz, quer o estigma da sociedade, quer esta reação. Isto não bate certo. O humor com a depressão e com a tristeza bate. Aliás, o humor é isso. É uma espécie de vingança contra a mortalidade, não é? E a mortalidade é não vou dizer o derradeiro dos sofrimentos, porque provavelmente, quer dizer, em alguns casos não se sofre, mas é um sofrimento constante que anda sempre cá dentro de nós. Nós, olha, isto vai acabar. Portanto, é uma vingança contra isso. Portanto, o humor e o sofrimento estão sempre muito próximos. Muito próximos. E já teve momentos, neste tempo que passou, de pensar, eu já estou bem, ou nunca cai nessa tentação de achar que já está bem? Porque eu não quero estar curado. Eu não quero estar curado, porque, ou seja, estas questões do curado... Não quero no sentido de ser um objetivo, não é? Não, porque não é só isso, porque há um certo desequilíbrio na minha profissão. E o estar curado, às vezes, também pode ser... Não me estraguem aquilo. Sim, eu percebo que eu tenho um certo desequilíbrio. Eu não olho para as coisas da mesma maneira que as outras pessoas e eu não quero perder isso. Agora, eu quero é que... Quero conseguir fazer isso de uma forma feliz e saudável, que eu não conseguia. Ou seja, é isso que acontece. E, mais uma vez, eu acho que a lógica disto tem a ver com uma lógica relacional interna e externa. Eu quero estar bem comigo e bem com os outros. Quando não estava bem nem comigo nem com os outros, ou quando não está bem consigo nem com os outros, aí é que é o problema. Isso é a coisa que eu aspiro. É estar bem comigo, estar contente com aquilo que eu sou, mesmo não esteja contente, estar consciente daquilo que eu sou, que já é difícil, e estar bem com as outras pessoas que estão à minha volta. Agora, se isto é curado, se não é drogado, se isto é... Depois vamos dizer naquelas pessoas do normal, o que não é normal, eu não faço ideia. Eu quero é estar bem comigo e estar bem com as pessoas à minha volta. E já percebi ao longo destes anos da minha vida onde é que os infernos onde se pode ir, os falsos Paris onde se pode ir, esses caminhos todos. Acho que a única baliza e o único barómetro para isto, tirando as questões práticas, como falámos na psiquiatria, que é ser funcional ou não, a intensidade e a duração, como critério para uma doença mental. Eu vou para uma coisa um bocadinho mais abrangente e mais profunda para mim, que é estar bem numa coisa relacional, estar bem comigo e estar bem com os outros. E a salvação é o quê? É se aproxima um ataque de pânico, ou se aproxima uma situação que o leva a relembrar esse tempo que passou, saber como reagir, ter estratégias para reagir, essa é que é a salvação? Mais do que essas coisas deixarem de acontecer? Ou seja, se me acontecer alguma coisa hoje em dia desse género, e às vezes, há pouco quando falávamos do operar, a minha ansiedade subiu. Mas pronto, subiu. E não estou à espera que agora possa contar esta experiência 500 vezes e nunca tenha ansiedade.
A questão é que não disparou por uma forma absoluta porque eu estou mais em paz com aquilo que passei. Agora, obviamente que foi traumático, obviamente que é uma coisa que cria ansiedade, como várias coisas na minha vida me criam ansiedade. Mas não estou à espera de viver sem ter um ataque de pânico daqui a uns dias, ou de ansiedade, ou ter um princípio depressivo. Pode acontecer, é menos provável. Neste momento é muito menos provável. Mas pode acontecer. Mas não vive também sempre a olhar por Não, cima não, do não, ombro. não. Essa questão, isso era horrível. Isso era a pior coisa que eu tinha, essa hipervigilância. Isso desapareceu. Desapareceu porque, lá está, por causa desta rotina, da mesma forma que nós cuidamos do corpo, da aparência, hoje em dia também de uma forma muito exacerbada, eu aprendi a cuidar da minha mente também. E não é só ir fazer psicoterapia, ir a um psicanalista, é pequenas coisas, é fazer férias quando podemos fazer, é pegar nos cães um dia que estamos chateados e passear, é pegar na minha mulher e me jantar, porque hoje não me interessa de nada, é desligar o telefone, é desligar o telefone e não quer saber. Estas pequenas coisas nós achamos que não são nada, são tanto. São tanto. É ter um alarme no TikTok que tenho que ter. A partir de não sei quantos minutos do TikTok eu pus um alarme, ele diz-me, já estás há não sei quanto tempo, e eu desligo. Porque eu também não concordo com aquela história de não, agora não podemos fugir das redes sociais. Não, nós estamos, há um juízo, eu sou direto, a minha formação é jurídica, e havia um juiz americano que dizia que devia haver uma pena para as pessoas que podiam ser julgadas por não viverem o tempo em questão. Devia ser uma pena. A pessoa não viver o tempo em que está devia ser um crime. E eu concordo com isso, aquela questão, não, isso é, vamos afastar disso, isso faz, não, as coisas estão cá todas, como provavelmente a imprensa quando surgiu também dizia, não, tu lês jornais, isso dá-te cabo da tua noção da realidade, a rádio, a televisão, tudo. Vamos conviver com redes sociais, com esta velocidade que nós temos, que é completamente diferente, agora vamos aprender a defender-nos, não é? Não nos vamos entregar a isso, é tirar o melhor que as coisas estão. Eu aprendi muita coisa no TikTok. Muita coisa, aprendi muita coisa no TikTok. Inclusivamente coisas de pequenos exercícios de respiração na altura de saúde mental, coisas desse género. Aprende-se, ou seja, é só ter essa questão de ter uma espécie de higiene mental. Acho que isso é muito importante. Obrigada. Nada.